São Paulo busca empate contra o Sport após o primeiro tempo de futebol sofrível e chega a 7 jogos invicto no Campeonato Brasileiro. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente aqui do Sai Jogando a continuar fazendo o nosso trabalho e trazer um conteúdo legal para vocês. Bom, terminou há pouco na Ilha do Retiro, em Recife, Sport 2, São Paulo 2. Gols de Lucas Lima e Thiago Lacerda para o Sport, aos 5 minutos do primeiro tempo e aos 5 minutos do segundo tempo, respectivamente. E Lucas Moura aos 21 e Mike aos 46 do segundo tempo para o São Paulo. Então o Sport abriu 2-0, o São Paulo foi buscar esse resultado e a gente vai comentar um pouquinho sobre o jogo e um pouco daquilo que aconteceu e como enxergamos o resultado e certos pontos dessa partida. O Crespo acabou entrando com um time bastante modificado, apenas a dupla de zaga, Sabino e Alan Franco, começou jogando, do time que possivelmente começará o jogo contra o Atlético Nacional na terça-feira no Morumbi. Acho que era decisão tanto começar com um time bastante modificado, quanto entrar justamente com a dupla de zaga mais titular. Acho que foi a decisão adequada. E no caso especificamente da dupla de zaga, acho que o São Paulo demorou, e aí não sei se é uma questão da diretoria de futebol, da comissão técnica, mas talvez o São Paulo tenha demorado um pouco a trazer os meninos do Sub-20 para treinar com o elenco principal após a lesão do Arboleda, já imaginando que todos já sabíamos que teria esse jogo contra o Sport encavalado entre as duas partidas contra o Atlético Nacional. Então por que não ter trazido antes? Porque eles começaram a treinar com o elenco na quinta-feira, tiveram aí 2 treinos, eu acho muito pouco para os caras começarem a saírem jogando. Mas contra o Sport que não está bem, mas o Campeonato Brasileiro não, é importante pontuar no Campeonato Brasileiro, E então acho que talvez tenha sido uma falha no planejamento, mas enfim. O Alan Franco saiu no segundo tempo, saiu mancando. Espero que tenha sido só cansaço, não tenha sido nada mais preocupante. E assim, com esse time modificado, o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim. Não conseguiu produzir grandes coisas ofensivamente. É certo que não sofreu muito defensivamente também, a não ser no lance do gol. E aí, assim, não é uma questão de acho que pegar no pé do Yang, rapaz jovem, vi pouco jogando, Na verdade é que todos vimos pouco ele jogando, na verdade. Desde que ele subiu não teve oportunidades, e sabemos que mesmo para goleiro, a base é uma coisa e o profissional é outra. Então não é hora de ficar jogando pedra no rapaz, Mas ele cometeu um erro bastante grave, porque não foi só uma falha técnica, que muitas vezes é até mais perdoável, Acho que foi também uma tomada de decisão extremamente equivocada. Ele tentou um passe em que a bola ficaria mais para 2 atletas do Sport até chegar fazer a conexão com o jogador do São Paulo desejado. Então acho que foi um lance extremamente infeliz do goleiro Yang. Acabou resultando no gol logo aos 5 minutos. Depois disso o São Paulo ficou a maior parte do tempo com a posse de bola, acho que chegou a ter aí mais de 60% de posse, mas sem grande efetividade.
E assim, aí é complicado também. Eu acho que todos, assim, eu acho que está claro que o São Paulo tem um elenco curto. Venho falando aqui, o elenco do São Paulo é curto. E o elenco do São Paulo se mostra muito curto quando você precisa poupar praticamente todos os titulares. Principalmente, óbvio, mas no elenco não é tão ruim assim, porque tem alguns machucados, claro. Se todos estivessem disponíveis, o time hoje em campo seria um time mais forte, né? Mas não é o caso e sabemos que durante uma temporada longa, jogadores se machucam. Partidas se acumulam também, né? Uma próxima a outra no calendário. Então, isso faz parte. A questão a se cobrar, né, da diretoria, que inclusive vem enfraquecendo o elenco com as vendas dos jovens. Mas, enfim. Então, foi um primeiro tempo com bastante posse, mas pouquíssimos lances de perigo. Como eu disse, de fato o Sport não ofereceu também mais nada, foi o único chute a gol do Sport, foi o do lance do tento do Lucas Lima, mas fora isso, também o São Paulo não correu grandes riscos, muito também porque o time do Sport, convenhamos, assim, com todo respeito, inclusive a torcida do Sport merece um time, uma torcida tradicional, um clube tradicionalíssimo, a torcida apaixonada, merece um time muito melhor, né, que fizesse um papel muito melhor na Série A. O time do Sport é sofrível. E isso que melhorou um pouco, né, com o Daniel Paulista, mas realmente muito, muito, muito fraco. E me parece condenado já à Série B, nessa virada de turno. Mas enfim, óbvio, o elenco, né, o time considerado praticamente reserva, ele é um time fraco. Ele é um time fraco. Jogou também o Ferreirinha, né, Ferreira, que também não jogou bem no primeiro tempo. Mas assim, é difícil aqui também, sei lá, começar, fulano de tal, foi uma porcaria, esse cara não presta, esse é horrível. Porque, gente, assim, além de sabermos a situação delicada financeira pela qual, né, o clube passa, é difícil avaliar jogadores que tiveram poucas oportunidades, como o Dineno, por exemplo, jogando num time bastante mais fraco em relação àquele titular, não é? Jogando também num esquema diferente, porque esqueci de mencionar, para não entrar com todos, né, com a linha de zaga inteira, que são os únicos 3 zagueiros que temos, o Crespo adotou um 4-2-3-1 e jogou claramente no 4-2-3-1. Tá? Quando a gente observa o posicionamento médio dos jogadores, por exemplo, no primeiro tempo, vê-se que é claramente um 4-2-3-1, com Pablo Maia e Luan fazendo a volância. E Ferreirinha aberto pela esquerda, o Tapia pela direita e o Dineno centralizado com o Rodriguinho atrás. Mesmo os jogadores que vêm entrando bem, vêm jogando bem no time titular, casos do Ferreira do Rodriguinho, não conseguiram desempenhar no contexto desse time extremamente modificado, taticamente modificado, e modificado quando pensamos nos nomes escalados. Então, eu entendo que seja muito difícil avaliar desempenho individual. Óbvio, foi uma partida ruim do Dineno, ele mal conseguiu participar do jogo. O lance bom que teve, chutou mal. O Tapia vinha numa noite, estava sendo até cornetado na transmissão um pouco pelos comentaristas, né? Porque realmente vinha numa noite muito ruim, mas participou do segundo gol, por exemplo, né? Então, sim, é um jogador que já se mostrou útil, mas no contexto geral do jogo hoje também foi mal. Enfim, não adianta falarmos, esse é horrível, é com eles que que o time vai ir até o final da temporada. Sabemos que muitos reforços não chegarão, né? Já veio o Rafael Tolói, vai vir o menino lateral direito, possivelmente da Chape, né?
Inclusive, aguardem por um vídeo aí de análise dos reforços, assim que o menino da Chape for confirmado, suponho que em breve. Então, é com isso que vai ser o restante da temporada e convém calma antes de avaliar, inclusive os meninos da base. O Mike errou algumas bolas, não fez uma partida exuberante, mas fez o gol de empate no final do jogo. O Patrick teve suas dificuldades também. Evidentemente, o meio-campo sem a dupla de volantes, Marcos Antônio e Bobadilha, sofreu muito. Tanto é que, assim que alguns dos titulares entraram no segundo tempo, casos do André Silva, o Lucas também entrou no segundo tempo, né, no intervalo, e é uma boa notícia a entrada do Lucas. O Lucas já demonstrou um pouco mais de ritmo nesse jogo. Né? Ainda falta bastante, todos sabemos. Preciso ter calma e paciência com o Lucas. Mas, além de ter feito o primeiro gol, numa bonita cabeçada, né? Como sobe bem o Lucas, como tem impulsão o Lucas, né? Que não é um jogador alto, acho que 1,73 m, né? Um jogador de muita impulsão, sobe muito bem, cabeceia muito bem. Né? Não fez uma partida tecnicamente exuberante, mas já foi melhor do que nos jogos anteriores. Aos poucos vai pegando ritmo e como é importante esse retorno do Lucas para a continuidade da temporada. Entrou o Ferrarese, que fez uma boa partida depois do desastre, uma partida desastrosa de terça-feira. Ajudou aí a armar o time pelo lado direito do campo, junto com o Bobadilha, que também entrou no segundo tempo. Então, com a entrada dos titulares, o nível do time já subiu deveras. E o São Paulo chegou merecidamente ao empate. E teve a chance, faltando 2, 3 minutos ainda para acabar o jogo, de virar a partida. O zagueiro do Sport tirou uma bola que já tinha passado pelo goleiro e ia em direção ao gol. Então o São Paulo teve a chance acho que um tapa, inclusive, de virar e vencer essa partida. Então, naturalmente, o time, né, quando os titulares entraram, o time conseguiu se impor e chegar com certa naturalidade ao empate. E isso mostra que existe uma diferença clara também de qualidade entre o elenco titular, entre o time titular e o time reserva. O São Paulo não tem 2 times para jogar 2 competições. Né? A gente já vem falando isso em nossos vídeos aqui. O São Paulo não tem 2 times. Então, esperamos, né? Eu imagino que o São Paulo, depois do empate na Colômbia, vá passar pelo Atlético Nacional. Era um confronto que me preocupava muito. Mas eu imagino que o São Paulo passe. Principalmente depois como foi, né? Como se deu a partida lá na Colômbia. Eu acho provável que o São Paulo seja classificado, não que vá ser fácil, não vai, né? Acho que não vai ser fácil, mas imagino que o São Paulo consiga essa classificação. E eu acho que está claro que o Crespo no decorrer aí da temporada, assim, quando chegar o momento das quartas de final também, repito, se passar, mas que não vai ser simples poupar o time inteiro, né? Provavelmente vai ter que recorrer a alguma mescla, uma mescla mínima entre titulares e reservas para ter um time competitivo, porque é importante que não largar mão do Campeonato Brasileiro. Eu repito aqui, além de pessoalmente gostar muito dos pontos corridos, não existe garantia nenhuma que o São Paulo vai ser campeão da Copa Libertadores. E convenhamos, o caminho do São Paulo é provavelmente o mais difícil. Né? Pensando em Atlético, possivelmente Atlético Nacional, Botafogo ou LDU. A LDU é um time muito... Deu trabalho pro Botafogo, jogou bola contra o Botafogo
e levou para Quito um resultado bastante reversível. O Botafogo não vai ter vida fácil para se classificar, não. E depois Palmeiras ou River na semifinal, assim, para uma eventual final aí contra, sei lá, Racing ou Flamengo. É um caminho muito difícil, muito difícil. Então é importante que o São Paulo não abandone o Campeonato Brasileiro, porque o G6 tem ficado cada vez mais factível, né? São Paulo já chegou, já se aproximou do Mirassol, o Red Bull Bragantino, né, vem caindo pelas tabelas, então é factível, né, é possível chegar lá, mas para isso não pode abrir mão do campeonato. Agora, eu acho que esse é um jogo importante, poucas partidas vão encavalar tanto daqui para frente, né? Não vai ser tão comum assim. Eu acho que depois contra a partida, né, depois da partida contra o Atlético Nacional, São Paulo vai poder dar um gás novamente no Campeonato Brasileiro para né, seguir nessa sequência invicta e continuar subindo na tabela. Mas repito, é importante que não abandone, né, não abandone o campeonato. Destaques positivos do jogo, assim, eu destacaria, eu gostei da entrada do Henrique Carmo. A diretoria provavelmente deve ter esfregado as mãos, né, porque é capaz de conseguir uns trocados aí, uns trocados a mais, né, nessa possível venda pro PSV. E é uma pena, né? É uma pena a gente ver os jovens jogadores são paulinos indo embora antes de oferecerem mais ao elenco principal, contrariando promessas de campanha dessa diretoria atual. Entendo a questão do Fidico, entendo a questão da crise financeira, mas entendo também que, né, não estejam cumprindo a palavra de não vender os jovens jogadores antes que eles deem um retorno de fato ao time profissional, né? Enfim. Então foi uma boa partida aí, entrou pelo lado direito. Acho que foi, né, fez uma partida interessante. Espero que não seja vendido e que tenha mais oportunidades. E eu acho que, né, como eu já apontei, também o retorno do Lucas. O retorno do Lucas traz um alento aí pro torcedor São Paulino pro restante da temporada. E para a torcida do Sport, eu acho que fica tentar levar o time, ajudar o time a ter um restante de campeonato brasileiro digno, bem melhorando um pouco de desempenho, né? Mas realmente é um elenco muito fraco que o Sport montou para essa Série A de 2025 e já muito atrás aí dos concorrentes na luta contra o rebaixamento. Então eu não consigo ver o Sport escapando da Série B no ano que vem, o que é uma pena, né? Um estado tão tradicional no futebol quanto o Pernambuco não tem nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é isso então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, né, repito, o pedido para deixarem um like, se inscreverem no canal também, compartilharem, comentarem, enfim. Digam aí o que vocês acharam, se algum dos jovens jogadores, algum dos reservas se destacaram, né, positiva ou negativamente para vocês. E é isso, né? Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos.